Alô, Libeloite, tudo bom com vocês? Chovendo forte em São Paulo hoje, né? Que bom, precisamos de chuva. Na esteira do que falávamos a semana passada, quando eu expliquei, falei sobre liberdade religiosa, liberdade de crenças, né? Eu tangenciei um pouco do assunto de hoje, né? Que é a dissonância cognitiva. O ser humano busca organizar as coisas que estão à sua volta, ele busca a consistência, porque na verdade nós estamos diante do caos, né? Provavelmente um reflexo do instinto de sobrevivência, né? Buscar organizar as coisas para que a gente possa ter um referencial, né? Quando uma pessoa possui uma crença muito enraizada, principalmente sob um contexto de doutrinação constante, é muito difícil de desconstruir, né? Por isso que a gente sofre muitos impropérios aqui com esse trabalho, porque as pessoas levam isso como uma ofensa pessoal, quando a nossa análise aqui é impessoal e analítica, né? É normal do ser humano isso, né? A tua crença é baseada nas tuas experiências, né? E a tua experiência é o que vai te dar uma visão de mundo, porque você não vai ver o mundo como ele é, você vai ver o mundo como tu és. Você vai prestar um olhar para o mundo. O teu arcabouço de vivências e experiências é que vão dizer como você vai encarar a realidade. Se você teve uma vida pregressa, marcada por traumas e dores, né? Porque veja bem, o complexo, né? Essa palavra é engraçada, complexo do abandono, complexo da inferioridade, complexo de feiura, sei lá, né? Isso tudo faz parte da tua vivência, da tua experiência, e você leva isso para a vida. Às vezes nós sofremos e não sabemos o porquê. E exatamente nesse momento que nós precisamos desenvolver um outro olhar para o mundo. Porque você não está vendo o mundo como ele é, você está vendo como você é. Entendeu? E a dissonância cognitiva, ela tem muito a ver com isso, né? Com o estresse que o indivíduo experimenta quando ele se confronta com uma informação que vai de encontro, não ao encontro, vai de encontro, ela se opõe às suas crenças. Quando você tem crenças muito elaboradas, muito construídas, que são necessárias para que você se conduza por essa vida, e alguém vem com uma informação que te abala, e de repente você vê essa crença desmoronar. Uma nova informação pode colocar tudo por terra, gente. E nós temos que estar preparados por isso, porque a vida é evolução. Não serão poucas as vezes em que a gente vai se deparar com momentos em que a gente vai ter que fazer uma autoavaliação e se reposicionar sobre as coisas, porque a gente não sabe muita coisa, gente, né? Mas é muito difícil, né? Você tem uma crença, você acredita em graus de glória, em casamento eterno, que os homens terão muitas mulheres lá na outra vida, que eu não sei qual vai ser, e alguém te diz, não, isso não faz sentido. Você acredita num livro que alegadamente é o livro que mais aproxima o homem de Deus, e alguém te diz, espera lá, esse livro não tem nenhum valor histórico, porque nada foi encontrado, até que se prove o contrário. Eu mesmo, se um dia encontrar em alguma coisa que prove que esses povos existiram, terei que me reposicionar. Embora eu acho que seja bem difícil, porque se de fato tivesse existido, já haveriam encontrado. Haja vista o tamanho dessa tal civilização nefita lamanita, né? Milhões de pessoas, né? Então eu acho que realmente, quando a gente trabalha com fatos, a gente corre um risco menor de cometer equívocos. Por isso que é importante o uso da razão, não é? E eu compreendo quando sou ofendido, eu às vezes respondo, às vezes eu estou com vontade de... Mas eu nem me levo para o lado pessoal, mas eu gosto de uma briga mesmo, eu sempre fui encrenqueiro, né? Eu até respondo, mas eu entendo o que está acontecendo. E eu tenho a obrigação de ter essa compreensão, porque eu vi os dois lados. Eu sei o que é você estar inserido num grupo fechado, impermeável a tudo que vem de fora, onde a doutrinação é pesada, é constante, onde tudo é feito, tudo é construído para que você passe a maior parte do seu tempo lá dentro, e de repente você se depara com o mundo real. Mas o meu processo de desligamento foi na verdade muito doloroso, palavra correta, porque eu não saí de lá sabendo o que eu sei hoje. Eu saí de lá achando que eu era um desertor, achando que eu fracassei,
Eu não saí de lá consciente, eu não fui inteligente, eu não sabia, eu era um guri de baixa instrução à época, inclusive. E eu até chegar ao estágio que eu estou hoje, ao estágio em que me encontro, né? Uma pessoa desprogramada, que tem uma noção das dores humanas, não há escapatória. Não há escapatória para a dor humana. Psicólogo nenhum vai te dizer isso. A gente precisa lidar com algo que é inevitável. Os percalços da vida, as incongruências, né? Os acontecimentos inesperados, fortuitos, não é? As doenças, né? Os dilemas da nossa existência, os traumas. Olha como isso é sofisticado, né? A palavra trauma também, né? Um trauma, né? Aquilo que molda a tua visão de mundo. É muito delicado isso. O ser humano é muito sensível, gente. Extremamente sensível, extremamente sugestionável. Nós lidamos com um mundo repleto de sistemas de controle. A gente já se submete a um controle estatal, que aí isso vem lá, né, de Hobbes, Locke, Rousseau, os contratualismos, né, os contratualistas, né, os filósofos, o contrato social. O homem abre mão da sua vida, da sua liberdade para fundar a sociedade para que todos tenham benefícios. Isso é teoria, porque na prática a gente sabe que é apenas um grupo, né, que é beneficiado, pelo menos aqui no Brasil e na América Latina. Mas é muito sofisticado e é muito delicado pensar nisso. Quando eu me desliguei do mormonismo, eu não saí de lá sabendo o que eu sei hoje. Eu saí de lá achando que eu havia fracassado e que, portanto, eu merecia morrer. E ali eu inicio um processo de alguns anos de autodestruição, de autoaniquilamento, de autojudiação. Olha, eu não quero que vocês jamais experimentem o que eu experimentei psicologicamente. Sofrimento é aquilo. Sofrimento é aquilo. É você acordar todos os dias pensando, hoje acaba. E foi o mormonismo que fez isso comigo. Principalmente, claro, já apontei para vocês que não exclusivamente, mas principalmente o mormonismo fez com que eu me sentisse inferior, fez com que impôs sobre mim uma carga muito pesada, muito embora eles digam que Deus jamais te dará uma carga que você não possa carregar. Conversa fiada. É essa filosofia que faz com que pessoas carreguem tijolos emocionais, verdadeiros fardos. Aí você vê aquelas pessoas cheias de chagas, cheias de cancros na alma, cheias de feridas, e ela está carregando aquele fardo e ela não sabe que basta ela soltar que ela vai ter uma vida melhor. É só desapegar. Desapegue-se, largue a barra de ferro e você vai ver que você não cai no abismo. Aqui uma analogia, para você que não é mormon, isso é muito utilizado no mormonismo, uma passagem baseada no livro de Mormon, que é o Sonho de Lehi, que ele fala da barra de ferro, que os santos... É uma analogia, tá? Tem muito simbolismo aí, que os santos, os fiéis deveriam se agarrar na barra de ferro e permanecer na vida, tal, né? Perseverar seria a palavra correta. E então largue a barra de ferro e veja que você não cai no abismo. Você larga a barra de ferro, você só respira aliviado. E quando você se dá conta de que tudo que te ensinaram era mentira, você se revolta. Eu sou assim, eu não nasci para me calar. Eu não vou me calar, eu não nasci para isso, eu nunca me calei. Deveria eventualmente me calar, claro, né? Aliás, às vezes é a melhor resposta. Mas, diante de tudo que foi feito, eles me torturaram emocionalmente. Minha mãe era uma fanática religiosa, fanática. Não assista a novela porque é do diabo. Não veja isso porque é do diabo. Não se masturbe, não pense em sexo que é coisa do diabo. Não saia no domingo, teus amigos todos brincando e você, né? Criança quer brincar, quer se divertir. Todo mundo jogando bola e você dentro de casa, olhando pela janela, desesperado, tendo que jejuar. Já passava fome. Gente, acorda! Eu me calar diante disso, né? Agora você que tem a oportunidade de ter uma outra relação, caso decida se envolver com esse grupo religioso, saiba, conheça o outro lado que a gente está colocando aqui. Saiba que existem diferentes lados para tudo, diferentes versões, e a gente precisa da informação para tomar a melhor decisão, pensando em si mesmo.
Talvez o egoísmo, nesse caso, seja até interessante, inclusive como alguns filósofos que defendem o egoísmo, pensar em si. Alguns dizem que se você for frio, você não sofre. Né? Essa coisa emotiva demais, emocional demais, gente, é perda de tempo. A gente entra em labirintos e a gente não sai mais. Eles te inserem numa realidade. Você tem que entrar, obedecer e agradecer, porque eles estão te salvando. Vamos lá. Dissonância cognitiva rapidamente aqui, só para a gente ter um conceito. Dissonância cognitiva é o estresse mental e o desconforto emocional experimentado por um indivíduo que detém duas ou mais crenças, ideias ou valores contraditórios demais, ou ao mesmo tempo, ou executa uma ação que seja contraditória com uma ou mais de suas crenças, ideais ou valores, ou mesmo é confrontado com novas informações que conflitem com as suas crenças, ideais ou valores pré-existentes. Quando alguém diz para você, olha, pesquisa sobre esse livro, que mensagem ele te traz? Ele realmente traz conforto? Porque eu nunca senti nada daquilo. Quando tinha um pouco de ação, quando um escalpelava o outro, eu até achava divertido, porque era tão entediante, chato, padedéu mesmo. E eu tentava entender qual era a função espiritual daquilo, que até hoje eu não entendi, né? Mesmo tendo lido tantas e tantas vezes. E as pessoas não conseguem enxergar. Eu não enxergava. Quando eu pesquisava, né, eu me deparava com essas informações, muito embora naquela época eram muito escassas, mas sempre houve um jornalista, alguém que falava, né? E eu falava, esse cara tá com demônio no corpo, ele tá com o diabo no corpo, imagina. Para você ter uma ideia, uma vez eu li que o IBGE levantou como se dividiam os grupos religiosos no Brasil e a porcentagem de adeptos. Quando eles disseram que a Igreja Mormon tinha apenas 250 mil membros, à época, eu falei, tá vendo, estão perseguindo a igreja. É sempre assim, estão nos perseguindo, né? Porque eu fui programado para pensar daquela maneira, eu estava doutrinado e eu tinha, a minha dissonância cognitiva não me permitia, pera lá, vamos analisar isso aqui, vamos a fundo, vamos pesquisar, né? Era um órgão idôneo, eu não tinha a menor razão para eles perseguirem os mormons. Por que alguém perseguiria os mormons? Eles não são ninguém. Eu assisti um documentário essa semana, eles são alguém assim, né, financeiramente, a organização é muito rica, muito poderosa, mas em termos de adeptos, são praticamente insignificantes. Eu assisti um documentário outro dia sobre as religiões no mundo, as mais importantes, as mais influentes. Os mormons sequer foram mencionados, né? Então veja como essa organização efetivamente é capaz de construir, de embutir, introjetar no ser humano um sistema de crenças que é muito difícil de desconstruir graças à teoria da dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva se concentra em como os seres humanos se esforçam continuamente por um estado de consistência interna. A gente busca o equilíbrio, a gente busca a segurança e a consistência. As coisas precisam ter lógica para o ser humano. Elas precisam ter nome, e lugar. Por isso que a gente dá nome para tudo, né? Por isso que a gente acaba estereotipando as coisas. Uma pessoa que vivencia uma inconsistência ou dissonância tende a se tornar psicologicamente e emocionalmente desconfortável e estará motivado para tentar reduzir esta dissonância, bem como ativamente evitar informações ou situações que provavelmente poderiam aumentá-la. Ela foi postulada pela primeira vez em 1956 pelo trabalho inovador de Leon Festinger, né? Esse sobrenome Festinger é alemão, ou ele é alemão? Eu acho que ele é alemão. A teoria da dissonância cognitiva se baseia no pressuposto que indivíduos buscam a coerência entre suas expectativas e a realidade. Olha que interessante. Quando você tem uma crença, você tem expectativas sobre ela. Você tem um objetivo, você tem uma meta ali diante daquilo. Você está perseguindo aquilo é o teu ideal. Como assim isso não é verdade? Como você vem me dizer que esse livro é uma farsa? Como você vem me dizer que Joseph Smith não era quem foi, que ele aplicava golpes, que ele foi preso, que ele foi para a corte muitas vezes? Como você me diz isso? Isso é inacreditável, ele é um homem santo. Entendam, gente, você está indo de encontro com o arcabouço de crenças dessa pessoa. Ela está desconfortável quando ela recebe isso, né? Agora, eu tenho que ver esse estágio, como é que vai ser, se ela vai conseguir avançar para um estágio de questionamento. Eis a questão. Quando o ser humano começa a questionar, dificilmente ele é enganado, né? É interessante que essa manipulação que é feita,
compromete o teu senso julgador, o teu critério, né? Que é algo muito refinado, na verdade. Então, é necessário um pouco de compreensão com essas pessoas, porque elas estão inseridas no meio onde é impossível, é proibido, ou como os mormons dizem, não é aconselhável, que é muito mais suave, né? Como assim proibido? Não, é proibido pesquisar e questionar, né? É fácil, você tem o controle do indivíduo na sua mão. Olha só. Devido a isso, as pessoas se envolvem em um processo chamado redução de dissonância para trazer suas cognições e suas ações em sintonia umas com as outras. Esta criação de uniformidade permite uma diminuição de estresse psicológico e da angústia. Por exemplo, quando alguém quer te confrontar e você fala, não quero ouvir. Não vou mexer com isso porque isso é doutrina profunda. Não leia isso não, isso é doutrina profunda. Não, esse artigo é impróprio, é inadequado. O artigo pode ser científico e comprovado. Não, eu não quero ver. Você está fugindo disso porque você quer consistência, você não quer ver as suas convicções abaladas. Não é? Vamos lá. Esta criação de uniformidade permite uma diminuição do estresse psicológico e da angústia. De acordo com Festinger, a redução da dissonância pode ser alcançada de 4 maneiras. Mudança de comportamento ou de cognição, justificar o comportamento ou a cognição alterando a cognição conflitante, justificar o comportamento ou a cognição adicionando novas cognições, ignorar ou negar qualquer informação que entre em conflito com as crenças existentes. Interessante o que ele fala aqui, mudança de comportamento ou de cognição, né? Justificar o comportamento ou a cognição. A gente justifica o tempo inteiro a doutrina mórmon quando a gente está lá dentro. Não é bem assim, mas a igreja é racista. Não, mas a igreja foi fundada nos Estados Unidos da América, num contexto X. Mas vocês disseram que ela não foi fundada, ela foi restaurada após 14 séculos de obscuridade, né? O restauracionismo, que Mormons, Testemunhas de Jeová e outras organizações aqui chamadas de seitas, nada contra elas, porque eu não as conheço, né? Mas, enfim, o estudo que eu fiz me permite chegar a essa conclusão. E contra o mormonismo tenho algo contra sim, e muito, né? Contra os mormons não tenho absolutamente nada contra, exceto o fanatismo deles, mas aí a gente tem que entender a questão da dissonância cognitiva também, né? Mas as demais seitas, né? Claro que a gente não vai nem tocar nesse assunto. Então a gente justifica, né? Mas a igreja ela foi restaurada, não foi fundada. E se ela é a igreja de Jesus Cristo, ela não pode ter esse viés racista. Porque Jesus Cristo, Deus, não tem nada a ver com isso, se ele é o pai de todos nós. Aí a pessoa, não, mas aí é o erro dos homens, erros de homens. A igreja é perfeita, os membros não. Acabou, encerrou o assunto. Não, mas calma lá, se você é mormon, né, você faz a igreja, os membros fazem a igreja. Então, se os membros não são perfeitos, a igreja também não é. Correto? Né? Se a igreja é alicerçada sobre muitas mentiras, como que ela pode ser verdadeira? Se ela não apresenta uma prova cabal, uma só. Era tão simples. Mas temos que viver pela fé. Então você fica justificando continuamente, fica em negação. A minha mãe passou por esse processo até um belo dia, eu nunca vou esquecer. Quando eu iniciei minhas pesquisas, e eu falava com ela meia hora, 40 minutos, uma hora, ela não é, e ela justificava e defendia. Né, porque eles dizem que eles não são uma seita. Então, quer ver como são? Você pode falar o que se passa no templo mórmon? O que vai te acontecer se você falar o nomezinho que eles te dão lá dentro? O que te acontece? Fala pra mim. Vai ser destruído, não é? Será entregue às bofetadas de Satanás, como é dito naquele vídeo do templo, correto? Como que não é uma seita? Não pode falar, ninguém pode entrar. Só entra quem já está ali, né? Lobotomizado por eles. Como não é uma seita? Eu poderia dizer que a capela é só uma maneira de te atrair. A placa Jesus Cristo, Igreja de Jesus Cristo, é só para dizer que eles são cristãos, é apenas um atrativo. Quando você adentra aos portões, você vai aprender os ensinamentos de Joseph Smith e seus seguidores, né, que com o passar do tempo foram dando seu viés também para a organização. São informações que entram em conflito com a pessoa e a pessoa não consegue. E a minha mãe não justificava, ou fugia, ou evitava, até que um dia ela falou, tá, então fala. Aí eu falei, mais de uma hora no telefone, falando, e ela não abriu a boca. E ela foi entendendo, ela falou, não piso mais lá. Porque estava na cara dela o tempo inteiro. Até hoje ela não gosta de tocar no assunto, porque a revolta, né, bate há 30 e poucos anos, você se privando, né? Você torturando os teus filhos, que ela realmente nos torturou psicologicamente, porque ela era torturada. E ela não percebia, ela achava que ela estava fazendo o melhor possível.
né? Era o melhor para nós na cabeça dela, né? Até que ela conseguiu derrubar, afastar a dissonância cognitiva, passar para o estágio do questionamento, da crítica e entender, peraí, meu querido, 2 mais 2 são 4? Claro que um matemático vai dizer não, depende, né? Enfim, é outra história. Mas assim, aquilo que parece ser alguma coisa, muitas vezes é, né? Se você olhar para esse óculos, né? Ele tem, né, lentes, ele tem a forma de óculos, ele não pode ser outra coisa, ele é um óculos. Então, o que você está vendo é isso mesmo. Questionou, chegou a uma conclusão, não hesita. É empírico, né? Então vamos lá. A maior parte da pesquisa sobre dissonância cognitiva assume a forma de um dos 4 principais paradigmas, esse que a gente falou, né? Pesquisas importantes geradas pela teoria têm se ocupado com as consequências da exposição a informações inconsistentes com a crença existente. O que acontece depois que os indivíduos agem de maneiras que sejam incompatíveis com as suas atitudes prévias? O que acontece depois que indivíduos tomam decisões e os efeitos de esforços investidos? Um princípio fundamental da teoria da dissonância cognitiva é que aqueles que têm investido pesadamente em uma posição específica podem, quando confrontados com evidências que a desconfirmem, ir ainda mais longe para justificar a sua posição. Veja que tem um aspecto de ignorância, que é a incapacidade do indivíduo de reconhecer, peraí, eu estou acreditando em algo que não procede, mas essa ignorância é provocada pela dissonância cognitiva que está muito estabelecida, né? Então, quando vocês entram aqui e perguntam, olha, eu quero falar com a minha sogra, com a minha mãe, com o meu pai, sei lá, com a namorada, com o namorado, sobre isso, mas eu não sei como abordar, realmente é tempo. Só o que você pode fazer é dar informação, né? E conforme a pessoa vai te dando abertura para conversar, mas sem pressionar, sem se irritar, sem esses debates intermináveis, porque não vale a pena, não é saudável para ti, não é saudável para a pessoa. As verdades, gente, cada um tem as verdades subjetivas. Mesmo que a pessoa esteja sob o domínio da dissonância cognitiva, essa é a verdade dela e precisa ser respeitada, é a crença dela. O que você já sabe sobre aquilo, sobre o que ela acredita, é o que você sabe, né? O nosso trabalho aqui é expor, é trazer isso, é propor uma reflexão e um questionamento sobre o mormonismo e contar a nossa experiência que foi traumática. Não foi nada saudável, isso pode te acontecer também, não sei. De repente você vai ser feliz lá dentro, mesmo diante dos fatos. Entenda, você pode ser mormon, mesmo sabendo que o que eles te ensinaram lá é conversa fiada. Você pode ir lá e fazer uso do sistema a seu favor. Pode ficar pelas pessoas, pelo, né, um grupo fechado, pessoas que têm as mesmas crenças, pessoas que podem ser legais. Tem coisas boas, é um grupo, né? Você não vai esperar, né? Aqui no mundo real a gente lida com pessoas que possuem diferentes crenças e a gente tem que conviver com isso, né? Talvez você prefira viver num meio em que todo mundo acredite na mesma coisa. Isso é uma questão sua, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, o texto é muito longo, eu só quis introduzir, e aí vocês vão ver os paradigmas todos explicados ali, como isso está no mormonismo, mas a gente já trouxe, com exemplos que eu mesmo citei, o texto traz outros exemplos, né? Quando você traz uma informação dentro do livro de Mormon que não faz sentido e a pessoa tenta justificar, ou ela entra em conflito com você, ela se exalta, né, para defender aquele ponto de vista com base em ideias muitas vezes infundadas, né? Você vê que a razão não tem espaço nenhum, mas é a crença da pessoa e ela está condicionada. E o processo para desintoxicação, de desapego e desprogramação leva muitos anos, tá? Então é delicado, é sutil e a gente precisa entender, a pessoa está sob o domínio da dissonância cognitiva e a gente pode estar eventualmente em outros temas sobre esse domínio, né? Claro, provavelmente estou com alguma convicção minha que eu vou ter que ponderar depois, e a vida é esse exercício de evolução mesmo, de reflexão constante, mas a verdade é essa. A crença das pessoas precisa ser respeitada. E a gente tem que entender que a dissonância cognitiva efetivamente provoca atitudes, às vezes, imprevisíveis e até mesmo agressivas. Portanto, respeito acima de tudo. E munidos desse novo conhecimento, a gente já está mais preparado para lidar com as pessoas, correto? Bom domingo para vocês. Leiam o texto, tá? Eu não quis trazer ficar lendo o texto aqui, senão fica muito cansativo. Leiam o texto e vocês vão ver que exemplos interessantes ele traz. Vai ficar na descrição. Até a semana que vem. Bisna.